Começando o pós-jogo, Vitória e Atlético de Alagoinhas, 4-0 pela semifinal de ida do Campeonato Baiano. Um Vitória que fez a sua obrigação muito bem feita. Se a gente falava que o Vitória tinha a obrigação de ser superior às equipes do Campeonato Baiano e que em muitos momentos, de fato, não foi, é bom que se diga, na primeira fase de classificação, hoje foi mais do que superior. Fez 4-0, poderia ter sido 6. Eu diria até que poderia ter sido 7. Sem nenhum exagero, até pelas tomadas de decisões equivocadas no último terço, no primeiro tempo, algumas decisões equivocadas também no segundo tempo, o próprio pênalti, que para mim foi pênalti não marcado, o gol anulado, que para mim foi bem anulado, mas é o Vitória que acaba fazendo o que a gente considerava. A gente considerava que o Vitória precisava fazer o resultado para no final de semana que vem manter, ou melhor, não manter os titulares e rodar o elenco. Agora a gente provavelmente vai com força máxima contra o Altos por ser Copa do Nordeste, e aí todo mundo descansa no final de semana. Aí é um time, o mesmo time que foi para Alagoinhas na primeira fase do Baiano, que alguns jogadores nem viajaram, é o que a gente tem que fazer na volta. Com todo respeito ao time do Atlético, fez uma campanha muito boa, chegou na semifinal, mas no Barradão, 4-0 de vantagem para o Vitória, é rodar o elenco, porque pode ser o reserva do reserva. Tem a obrigação de passar e de ganhar. Importante falar para vocês, eu até estava compartilhando isso na transmissão e vou colocar aqui na tela, com relação à vantagem do Sport Clube Vitória para as finais do campeonato. A gente tem um Vitória com 21 pontos e a Jacuipense com 19. O Bahia perdeu para a Jacuipense por 2-1. Com isso significa que, independente do que aconteça na próxima rodada, o Vitória decide a final do Baiano no Barradão, o segundo jogo, caso o Bahia se classifique. Certo? Caso a Jacuipense vença de novo, a Jacuipense chegaria aos 25. Por quê? Porque ganhou hoje, então conta como 22 pontos. E o Vitória que ganhou hoje conta como 24 pontos. A Jacuipense chegou a 11 gols de saldo. O Vitória chegou a 18 gols de saldo. Então, caso o Vitória empate semana que vem e a Jacupa ganhe, fica 25-25, beleza. Mas a Jacupa teria que tirar 7 gols de saldo. Ou seja, basta o Vitória não perder no Barradão contra o Atlético de Alagoinhas, que a vantagem na final é nossa. Mesmo assim, é muito difícil que não seja, como eu falei, caso o Bahia se classifique lá em Feira de Santana, a vantagem é nossa, não importa o que aconteça. Caso o Vitória não ganhe, caso o Vitória empate com o Atlético de Alagoinhas, a Jacuipense tem que vencer e tirar 7 gols de saldo. Então é uma vantagem muito bem construída e agora, como eu falei, a gente consegue rodar um pouco mais o elenco. Um jogo em que nós tivemos um Janderson muito bem, importante ressaltar, um Janderson muito bem, é bom que se diga, um Lucas Alter muito bem, e um Jamerson também muito bem. Acho que o único abaixo hoje foi o William Oliveira, que de fato não fez um jogo muito bom, com vitória de Thiago Carpini, que tem uma sequência invicta de 8 ou 9 jogos, se eu não me engano. Um Vitória de Thiago Carpini extremamente organizado, fazendo gol em transição, triangulando pelo lado, achando inversão de corredor, fazendo gol de bola parada. No final das contas, o time é muito bem treinado e a gente não tá falando isso porque tá ganhando. A gente falava isso aqui na Série A quando a gente tava naquela sequência de 6 a 7 jogos sem conseguir vencer. E eu falava pra vocês, galera, é uma questão que pesa, é muito mais individual do que coletiva. Coletivamente tinha seus problemas, mas que era muito mais individual do que coletiva. Se você voltar nos vídeos do canto, onde a gente falou motivos para acreditar que o Vitória não vai cair, antes mesmo no jogo contra o Atlético de Alagoinhas, contra o jogo contra o Atlético Goianiense, era um Vitória que era coletivamente organizado, mas que pecava muito no individual, e a gente levantou o ponto. O que é que vai pesar mais, o individual ou o coletivo? E o individual evoluiu também por conta do coletivo. Se Carpini fala em potencializar atletas, ele vem fazendo isso, claro, com um nível baixo ainda de enfrentamento, mas um Lucas Alter que foi bem contra o Fortaleza, foi bem hoje de novo, foi bem no Maranhão. Se a gente fala de nível de enfrentamento, um Jamerson que foi bem hoje, e é um Thiago Carpini que consegue potencializar até o momento os atletas. Repito, o Janderson fez um bom jogo, movimentou bem, achou espaço, ajudou muito no pivô, caiu pelos lados, é verdade, poderia ter feito gol, que pra mim foi pênalti, mas ele poderia ter feito gol, é verdade. Mas eu peço pro torcedor também, até nesses momentos, deixar de ter um pouco de birra com o Janderson. Eu não tô falando que o Janderson é o novo titular do Vitória, não é isso. A gente continua precisando de um 9 e Janderson vai ser mais do que útil, como o Ícaro falou, até um pouco mais do que útil. Mas é um Janderson que ajudou. Um Rato que foi bem. É o que a gente sempre fala. E eu sempre falei aqui. Gente, a gente tá em fevereiro. Vocês estão dizendo que nego tem que ir embora, que não presta. Pelo amor de Deus. Tem um ano. Ou tem um mês de temporada e vocês já estão dizendo que é que presta, que é que não presta, que é que tem que ir embora. Não é assim que a vida funciona, não é assim que o futebol funciona. Essa partida de hoje, acredita Rato a ser titular na Série A? Também não. É só o que a gente
pesa aqui no canto. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é porque o William Oliveira foi mal hoje, e de fato foi mal, que ele não presta. Não é porque Rato foi bem hoje, que ele é titular na Série A. É só ter equilíbrio. E é o que a gente prega aqui, ter equilíbrio. É isso, Vitória que dá um grande passo para decidir, né, depois de muito tempo, um título no Barradão. A gente que até na Série B, quando fomos campeões, a gente acaba sendo campeão num Guarani Criciúma em Campinas, né? Mas agora a gente tem a oportunidade aí de empatar com o Atlético de Alagoinhas e encaminhar muito bem, né, essa final decidida no Barradão com 4-0, muito convincente. Um jogo do Vitória muito interessante, fazendo 4 gols novamente em uma única partida neste Campeonato Baiano. Vitória que já foi líder do campeonato na fase de grupos, bateu 21 pontos, primeira vez desde 2018 que isso acontece, e agora consegue mais um jogo fazendo 4 gols, assim como foi contra a Juazeirense em Juazeiro, Colo-Colo na Fonte Nova, contra o Jacobina no Barradão, Vitória consegue mais uma vitória por 4-0 e jogando muito bem, né? Depois da gente ver a última rodada do Campeonato Baiano no mesmo estádio, Carneirão, né? Mas com um time alternativo, um Vitória meio que improdutivo depois que faz 1-0 com o Val Soares. Hoje, a gente viu um Vitória que consegue, desde antes de fazer o primeiro gol, produzir ofensivamente. O gol não foi encontrado de qualquer maneira, né? Parte de um escanteio em que o Vitória vinha buscando muitas jogadas lateralizadas, com triangulação pelos lados, tanto na direita quanto pela esquerda. O gol acaba saindo no escanteio de Wellington Rato, com o Alter, né, subindo. Inclusive fez uma excelente partida, mais uma vez o Lucas Alter, junto com o Neres, muito sólido, se entendendo muito e muito rápido. Eles que começaram aí, essa dupla já vão fazer 4 jogos somente, então é um Lucas Alter que foi um dos melhores em campo. Para mim foi o melhor em campo, junto com o Jamerson, né? A gente pode citar, de fato, o Lucas Braga, que mesmo com o gol foi um pouco abaixo, e acho que deve ser citado, porque, por exemplo, o contexto do gol do Jamerson de falta hoje meio que coroa a partida dele. O gol de Lucas Braga ainda ofusca, né? Ainda é menor do que a partida negativa que ele fez. Então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também, dentro de uma partida positiva, dentro de mais um resultado conquistado, avaliar, ponderar algumas situações. Como o Léo falou, não é porque tudo tá certo que a gente vai, né, sempre pontuar o que tá certo, e nem porque tudo tá errado que a gente vai sempre pontuar o que tá errado. Tem que fazer ponderações dentro de tudo isso. O Vitória que não só está invicto, mas consegue essa invencibilidade, conseguindo classificações para a semifinal, consequentemente final do Campeonato Baiano, lideranças em Copa do Nordeste do Campeonato Baiano, permanência Série A, Sul-Americana. Então, o Vitória que consolida essa sequência invicta, 20 jogos invictos, 8 vitórias consecutivas e mais uma grande partida. O Rato hoje, né, participando efetivamente da partida até o final, consegue o pênalti, né, é sofrido pelo próprio Wellington Rato. O 4-0 do Vitória sai já aos 40 minutos da partida, é com o Wellington Rato no campo de ataque, então a gente já pode ver um cara se movimentando, participando um pouco mais, por mais tempo. Então o Vitória que consegue um gol de falta, que consegue achar um batedor de falta, de fato efetivar essa cobrança, e com o Mosquito faz o 4-0. O Mosquito que perde o pênalti, bate mal, é verdade, só não foi na meia altura, mas foi fraco e no meio do gol, né? Então acho que o Mosquito pode considerar aí bater de forma diferente, porque bateu contra o Juventude mais ou menos da mesma forma. Então acho que ele pode, né, treinar um pouco mais essa... E só pra fechar sobre Rato, pra mim ele foi o protagonista do jogo. Não foi o melhor em campo pra mim, mas foi o protagonista, porque ele deu assistência pro 1-0, teve espaços que ele buscava, tentou finalizar, colocar os companheiros em situações de na cara do gol, até o lance que ele acaba errando o passe porque Lucas Braga não faz a movimentação, acabou sofrendo pênalti, acreditando, pisando na área. Então, velho, galera, ele é muito bom tecnicamente, não pode querer que um cara que jogou no São Paulo, foi um dos protagonistas do São Paulo, coadjuvante de luxo, que ele já vai embora assim, porque não está rendendo o que todo mundo... Calma, ele só chegou agora, ele não tem 3 meses de clube, a gente já quer que um cara que saiu de São Paulo venha morar na Bahia. Cultura diferente, clima diferente, culinária diferente, tudo diferente, já queira que ele chegue... porque Ronald chegou, veio do Sul e vestiu a camisa, mas cada jogador, cada ser humano são diferentes, ninguém é igual a ninguém. Tenha que ter calma na hora de fazer análise pra poder falar que o cara, uma coisa é ele passou uma temporada toda, teve uma segunda temporada, ele não rendeu, mas 2 meses de clube, pô, fala que o cara não presta. Isso pra mim é um pouco passar dos limites. Não existe fazer avaliação com um mês, seja pro bem ou seja pro mal. Eu sempre falo isso, a gente vive num mundo em que 30 minutos você vê 30 vídeos de 1 minuto e acha que pode julgar tudo que você viu porque você acha que aprendeu tudo em 1 minuto cada vídeo. Não é assim que funciona, não é só no futebol, é na vida. O que o Ícaro tá falando é não se descarta jogador nenhum com um mês. Não jogadores que são tecnicamente acima da média, que é o caso do Rato pro elenco do Vitória. É ponderar a situação, né? Por exemplo, o Janderson hoje fez uma ótima partida,
A gente reconhece a temporada que o Janderson vem fazendo, gols, assistência sendo importante, mas será que vai ser o cara para ser titular? A gente tem que ponderar nesse nível. Por exemplo, o William Oliveira hoje foi mal. Começou a temporada mal, mas teve um meio tempo de temporada muito bom. Então não é porque o cara tá mal que ele vai ser mal para sempre e que a gente vai ter que descartar. E não é porque ele teve um momento bom que ele vai ser o titular absoluto. A gente tem que ponderar um pouco mais essa situação, ser um pouco menos precoce nesse sentido. Acho que é por aí.